Graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Mais importa obedecer a Deus. Mais importa fazer a vontade de Deus. Mais importa colocar o propósito de Deus acima do meu. Os desejos de Deus acima dos meus. A vontade de Deus acima da minha e de qualquer outra pessoa. A nossa vontade muitas vezes ela é enganosa. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida e no final são caminhos de morte. As aparências enganam, nem tudo que reluz é ouro. Precisamos estar de olhos abertos, não falo apenas dos olhos físicos, mas espirituais. Porque o inimigo, ele não vem de uma forma assustadora, como num filme de terror, aqueles filmes sanguinários, The Walking Dead, ou então aquele clipe do Michael Jackson que há muitos anos eu vi, Killer, acho que é isso. Não, o inimigo vem manso, vem como uma proposta de gozo, de alegria, de prazer, de tranquilidade. Por exemplo, o cigarro. O cigarro para muitos é um escape, é um momento ali que ele relaxa, esquece os problemas, extravasa o nervosismo, a ansiedade e fica relax. Mas eu tava um dia desses num supermercado EPA. E me chamou a atenção aquelas vitrines que ficam a 7 chaves. Né? O negócio ali, o cadeado ali tem até segredo. E aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a olhar a foto nas costas de cada maço de cigarro. E normalmente você via ali a pessoa com a face envelhecida, o rosto fundo, os olhos escuros, pessoa muito magra, doente, com os dentes podres, o pulmão parecendo um toco de carvão. Aí mostra um homem sem roupa, lógico que não mostra a parte íntima dele, mas um dedo assim para baixo, né? Lá no órgão genital dele. E mostra a pessoa com o peito todo costurado, simbolizando uma cirurgia de coração, enfim. E aquilo atraiu a minha atenção por muito tempo, muito tempo. E eu fiz questão até de anotar. Olha que impressionante. Está escrito na embalagem do cigarro. O Ministério da Saúde adverte: o cigarro envelhece, o cigarro brocha. Estava escrito lá, gente, eu anotei do jeito que estava. O cigarro brocha, o cigarro infarta, o cigarro dá câncer. E eu não entendo, eu falei assim, meu Deus do céu, vem escrito, são fotos pesadas. E a pessoa compra, vê, lê, mas continua trazendo para dentro de si aquilo que é tão prejudicial. Eu entendo que não é fácil largar um vício, mas exige também boa vontade, iniciativa, desejo. Tem que partir de quem é viciado, seja no que for. Seja pornografia, bebida, seja na prostituição, seja no cigarro, seja numa droga, no tiner, no jogo, seja no que for, tem que partir da pessoa. Eu quero, eu preciso buscar recurso em Deus, o que for necessário. Mas eu observando aquilo, eu falei, meu Deus do céu, tá ali o alerta. Mas a pessoa compra mesmo sabendo que ela tá se destruindo, tá destruindo quem tá próximo. Porque aquilo é uma praga, uma destruição para quem também sente o cheiro do tabaco. É terrível, é terrível. Substâncias mortais que existem apenas em um cigarro. E Deus começou a falar comigo dentro da palavra, que assim como o Ministério da Saúde também adverte essas consequências terríveis, o Senhor também nos traz muitas advertências. Provérbios 29:1. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e sem remédio. A pessoa está sendo repreendida, está sendo advertida, está chamando atenção, fala uma, fala duas, 3 pessoas diferentes, está advertindo, está falando, entra no ouvido e sai no outro. Ela vai ser pega, ela vai ser destruída sem aviso
e sem remédio, sem cura, porque está sendo advertida. Aqui também em Gálatas, capítulo 6, versículo 8, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Apenas as coisas carnais, as imoralidades, as luxúrias, os prazeres, os vícios, a lascívia, a crueldade, a torpeza, a infâmia, o adultério, a mentira, o engano. Ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto. Ó, o Ministério da Saúde não adverte? Deus também adverte. Eu os advirto como antes já os adverti. A Bíblia toda é uma advertência para o nosso bem. Deus não quer o nosso mal. Se ele fala que não, é porque não é bom para você. Se ele fala não toque, é porque se você tocar vai dar ruim. Se ele fala não vai e você vai dar ruim. É como uma pessoa que chega num determinado local, tem ali uma propriedade particular e está escrito não entre, proibido. Se ela entrar, vai dar ruim. O sinal vermelhou é para não passar. Se passar, vai dar ruim. E a palavra segue dizendo que eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem meio termo. O salário do pecado é a morte. 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido. Eu tenho muito mais que 18 anos. A bebida me é permitida, mas o que? A pornografia me é permitida, né? O cigarro me é permitido. Pela idade que eu tenho, muitas coisas me são permitidas. Mas nem tudo me convém. Não quer dizer que aquilo que está na minha frente me é lícito tocar ou provar. Por quê? Porque vai dar ruim. Lá no livro de João, capítulo 8, aonde o Senhor Jesus, ele abençoou a vida daquela mulher que foi pega em adultério, viu? Vamos lá? João, capítulo 8. Vamos aqui. Vamos conferir aquilo que eu tenho dúvida. Eu prefiro vir para a palavra. A mulher que foi pega em adultério. Meu Deus. Onde está essa palavra? Mas enfim. Me fugiu aqui mesmo. Mas eu creio que você vai se lembrar muito bem dessa palavra. Uma mulher foi pega em adultério. Primeiro que já tá errado, né? Que ela não adulterou sozinha. O homem, pegaram só ela. Tinha que levar os dois ali. Mas enfim, a parte mais fraca tava ali, né? Eu imagino que pelos cabelos arrastada, já toda esfolada. E ali naquele momento, Jesus, pela misericórdia, ele escrevendo ao chão, deu um tempo para reflexão. Os homens já estavam com as pedras nas mãos. Ela escorraçada no chão. E de repente Jesus ele se levanta e diz, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E eles foram embora. E eram religiosos, conhecedores da palavra, das leis de Deus. Mas todos eles reconheceram que eram tão pecadores quanto aquela mulher. A diferença é que o pecado dela estava à vista. Foi pego no flagra, o deles não. Tem muita gente que o pecado é exposto, por isso que é metralhado. Mas tem muita gente pecando na escuridão aí, nas trevas, que tá pior do que quem tá fazendo as coisas nas claras. Mas naquele momento, por aquele ato de misericórdia, olha que declaração. Mulher, cadê os teus acusadores? Vê que ninguém te condenou? Eu também não te condeno. E o que Jesus falou? Vai e não peques mais.
Se o adultério fosse normal, algo comum, o que tem? Não tem nada a ver, meu marido não tá dando conta. Não, chifre trocado não dói, tem nada a ver. Se fosse algo normal, como muita gente aí está praticando e julgando ser normal, Jesus não teria advertido ela. Vá e não peques mais. Lembra também do paralítico no tanque de Betesda? 38 anos, ali, à míngua, ali, largado. Tinha ninguém por ele ali, e Jesus chega. E Jesus então curou aquele homem, e ele saiu de lá, de pé, levando consigo a sua maca. Aquele que por 38 anos estava preso naquela enfermidade, foi curado por Cristo. E o que Jesus falou com ele? Vá e não volte a pecar para que não te suceda algo pior. Tem gente que, o que tem? Se a gente for olhar, tudo é pecado, tem nada a ver. Tem. O salário do pecado é a morte. Tem muita gente morrendo por causa do nada a ver. Tem muita gente morrendo por causa do, dá nada pra mim. Em contrapartida, o Senhor, em Gálatas, assim como ele nos adverte o salário do pecado, as consequências daqueles que praticam o pecado, que é perder a essência eterna, a presença dele no reino de Deus, é aqui, ó. Em contrapartida, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Porque, como eu tinha dito, o que semeia para a carne, semeia para a destruição eterna, mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Servir a Deus, eu confesso que é renunciar a muitas coisas. Até porque ele diz que aquele que ganhar a sua vida neste mundo a perderá. Só nos seus prazeres, as coisas passageiras, leves e momentâneas deste mundo. Mas aquele que perder a sua vida neste mundo, aquele que deixar de lado esses prazeres, essas cobiças desenfreadas, para agradar a Deus, de fato ganhará a vida eterna. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas vezes Deus está falando. E certa vez ele me deu um exemplo muito claro. Essa advertência que está lá em Provérbios 29:1, que o homem está sendo repreendido várias vezes, eu imaginei na hora como se fosse uma pessoa soltando papagaio, soltando pipa. Tá ali soltando. Tem gente que usa aqueles tubão, né, de linha, e vai dando linha, dá linha, e tá indo alto, tá indo longe, tá quase sumindo nas nuvens. Só que quanto mais linha der, vai chegar uma hora que o vento será tão forte que nada poderá segurar aquele tão frágil plástico lá em cima. E aquela linha vai se arrebentar e ele vai sumir para sempre. Não seja negligente ao que Deus tem te advertido, eu tenho certeza que você sabe aonde ele tem te advertido. Não sei que área é com você e Deus. Mas vigia, toma cuidado, porque Deus não é bobo. Com Deus ninguém brinca. O que o homem plantar, isso também colherá. Amém?